Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jovens, abram a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Qual a idade certa para iniciar um namoro, jovens? Eclesiastes 8, melhor dizendo 11, a partir do verso 8. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus, a partir do versículo 8 até capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1, todos nós iremos ler juntos, tá? Todos nós iremos ler juntos. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, deve também se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Agora todos juntos, capítulo 12, verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais vens dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Pai querido e glorioso, como temos sido abençoados no dia de hoje. Deus esteve conosco nesta manhã, falou aos nossos corações com certeza. Deus abençoou este final de semana, prolongado na vida de nossos jovens, moças e rapazes, e Deus está nos abençoando muitíssimo neste culto. É bem verdade, ó Pai, que nós estamos tristes com a tristeza da Dona Cidinha, da Cláudia, da Thaís e da Annelise, mas ao mesmo tempo, ó Pai, confiantes que o pastor Aloísio deixou de sofrer e ele se encontra na presença de Jesus Cristo mesmo. Mas agora, meu Pai, fale conosco através da sua palavra mais uma vez, fale com os nossos jovens mais uma vez, e que eles possam, meu Pai, encerrar este final de semana dedicado exclusivamente a eles, fazendo decisões duradouras, decisões eternas, decisões espirituais, colocando Deus em primeiro lugar em suas vidas. Que a igreja seja abençoada através das decisões desses moços e moças, que as famílias sejam abençoadas através destes filhos. É o que nós pedimos e rogamos, no nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Jovens, moças e rapazes, o livro de Provérbios foi escrito para um jovem. Não sabemos exatamente a idade dele, nós não temos absoluta certeza, mas se seguirmos a tradição judaica, um garoto de 12 anos já era considerado um adulto mirim. Um garoto de 12 anos já era considerado uma miniatura de adulto e, portanto, já não era mais considerado uma criança. O estágio da adolescência, como nós conhecemos hoje em dia, surgiu na era moderna, não na época da Bíblia. Nos tempos bíblicos, olha que boa notícia, os jovens se casavam muito cedo. Maria, mãe de Jesus, por exemplo, tudo indica que ela tinha apenas 14 aninhos de idade, quando ela foi desposada com José. Mas naquele tempo, era mais fácil porque os pais faziam a escolha pelos filhos.
Para isso só precisava haver uma certa afinidade, compatibilidade com a outra família, mas tudo era acertado entre os pais desde cedo. Mas eu quero que você saiba que tudo isso era tradição, eu até diria uma boa tradição, mas nunca foi mandamento bíblico. Hoje em dia, o governo não permite mais casamento de menores, salvo algumas poucas exceções, com a permissão dos pais. E os próprios pais preferem que os filhos esperem, que eles estudem primeiro, se preparem primeiro, para depois assumir o matrimônio. Então não existe uma idade ideal para o namoro, e nem mesmo para o casamento nos dias de hoje. Nos dias de hoje, tudo depende da maturidade e da experiência do jovem casal. Quanto mais protegido um jovem do trabalho, quanto mais protegido for um jovem das decepções da vida, mais tempo ele ou ela irá precisar para se tornar um adulto amadurecido e experiente. Pessoas querem saber por que a geração de hoje está demorando mais a crescer, a se desenvolver e a amadurecer emocionalmente. É porque a geração de hoje tem sido protegida por demais do trabalho e tem sido protegida por demais das decepções da vida. Quando eu pedi finalmente a minha esposa em casamento, o meu pastor ficou preocupado com duas questões. A primeira foi a financeira e a segunda foi a emocional. Meu pastor tinha receio que nós não estávamos financeiramente preparados para o casamento. E ele tinha receio que a minha futura esposa fosse sentir muitas saudades e muita falta dos pais. Porém, o que o meu pastor não se lembrava, porque ele sabia, mas ele não se lembrava de que eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu comecei a trabalhar muito cedo na vida. Já com 11 anos de idade, eu trabalhava cerca de 45 horas por semana, estudava à noite, e com meu salário ajudava o meu pai. Ele também não se lembrava que a minha esposa, com 18 anos, já havia saído de casa. Nós então já éramos bem amadurecidos, tanto na área financeira, quanto na área emocional. Nós pais então, não deveríamos proteger tanto assim os nossos filhos do trabalho, e não deveríamos protegê-los tanto assim das decepções da vida para o próprio bem deles. O que está impedindo a maturidade dos nossos jovens hoje em dia? Eu vou compartilhar com você 3 áreas que estão realmente atrapalhando não só o crescimento espiritual, mas o desenvolvimento mental, intelectual e social dos nossos filhos. Primeiro, ênfase exagerada nas diversões. Segundo, ênfase exagerada nas possessões. E finalmente, ênfase exagerada nas emoções. Primeiro, veja comigo, no versículo 9, ênfase exagerada nas diversões. Salomão disse para os jovens: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Salomão está usando de ironia como figura de linguagem. Ele está sendo sutil ao invés de direto, e dizendo exatamente o que os jovens gostariam de ouvir, mas de forma sarcástica. Todo filho gostaria de ouvir isso dos pais: vá passear, meu filho, com os seus amigos, vá viajar com os seus amigos, vá fazer compras, não se preocupe com os estudos, não se preocupe com o trabalho, não se preocupe com o dinheiro, porque nós pagaremos por tudo. Isso seria maravilhoso. Mas e depois? E é sobre o depois que Salomão está falando neste texto.
um jovem recém-formado em administração de empresas, estava sendo entrevistado para uma vaga de emprego, e durante a entrevista, ele pediu um salário inicial de R$10.000. Alguém recém-formado que tinha acabado de sair da universidade. O recrutador disse para ele: e além de um salário de R$10.000, que tal um 14º salário por ano, férias de 2 meses por ano e um plano de saúde internacional? Naquela hora o rapaz arregalou os olhos e disse: sério? Você não está brincando? E o recrutador disse: claro que eu estou brincando, mas foi você quem começou. Isso se chama ironia. Às vezes nós temos que falar com as pessoas de uma forma sarcástica, irônica, para que a pessoa entenda, que ela está no caminho errado. Trata-se de uma linguagem figurativa que Salomão usava sabiamente para se comunicar com os jovens neste texto. E o que Salomão está ensinando aqui através do seu sarcasmo? 2 lições, irmãos, que não podemos esquecer. Primeira, que diversão não pode ser supervalorizada. E segundo, diversão não pode ser a fonte da nossa alegria. Ele disse: e recreie-se o teu coração quando? Nos dias da tua mocidade. Diversão não pode ser exagerada. Eu sei que os jovens, na maioria das vezes, eles vivem para se divertir. Eles vivem para sentir emoções. Não só o jovem, mas eu acho que todos os seres humanos têm tendência de abusar daquilo que gosta, até não gostar mais. E este é o aviso que Salomão está nos dando, porque uma hora você enjoa e precisa partir para ações mais radicais. E é daí que surgem os vícios da bebida, das drogas e do sexo ilícito. É daí que surgem os vícios das compras compulsivas, da alimentação compulsiva, das amizades compulsivas e de tantos outros prazeres que inicialmente nos dão alegria, mas depois vão trazer muito sofrimento para as nossas vidas. Nada pode ser demais em nossas vidas, a não ser a presença de Jesus Cristo. Nada pode ser demais em nossas vidas, a não ser o poder de Deus, porque só Deus conhece as nossas vidas, e só Deus consegue preencher o vazio dos nossos corações. Todo ser humano nasce com este vazio, e a diversão tem sido o meio mais usado para se preencher este vazio. O filho pródigo se sentiu vazio na casa de seu próprio pai, pediu a sua herança, partiu para uma terra longínqua, mas quando o vazio, irmãos, voltou, porque enquanto ele estava naquela terra longínqua, por um bom tempo, ele se sentiu feliz, preenchido, mas quando o vazio voltou e volta pior do que era antes, ele, graças a Deus, decidiu voltar para a casa do pai, onde o vazio era menor, onde o vazio era mais suportável. Meus amados irmãos, nós nunca vamos deixar de sentir um certo vazio neste mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? Nós vamos sentir um pouco deste vazio na igreja, nós vamos sentir um pouco deste vazio dentro de casa, porque nós estamos neste mundo. Nós só seremos preenchidos 100% na presença de Deus. Mas o importante é saber que somente Deus e ninguém além de Deus pode preencher o nosso vazio neste mundo. As diversões apenas por um tempo. Por isso eu digo: não pesque demais, não saia demais, não durma demais, não assista à televisão demais, não trabalhe demais, não coma demais,
porque tudo que for exagerado em sua vida irá trazer resultados opostos ao que você procura. Além de exagerada, diversão não pode ser idolatrada, não pode ser a coisa mais importante na sua vida. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que nós precisamos mais que a Deus para nos dar alegria, para nos dar paz. É tudo aquilo que nós achamos que precisamos para vivermos. Sabendo disso, Salomão alertou os jovens a não dependerem da diversão para a sua felicidade. Jovens, sabe o que me livrou das drogas, da bebida, do sexo ilícito, da prostituição durante a minha mocidade? Não foi necessariamente a igreja. A igreja ajudou e ajudou muito, mas foi uma combinação entre igreja, trabalho e escola. Eu era tão ocupado, mas tão ocupado, que eu não tinha tempo para adorar e muito menos ficar em busca de diversão. Quanto mais ocioso o jovem, mais necessidade de diversão ele terá. Conheci um filósofo, e ele era filósofo de profissão, escritor de livros, artigos, e ele vem de uma vida muito sofrível, e apesar de problemas sérios em sua vida, ele me disse que conseguia manter paz de espírito. Ele me disse que ao invés de ficar focando em seus problemas, ele ficava focando em uma determinada árvore que ficava na frente de sua casa. E ele ficava pensando por horas tudo que fosse possível sobre aquela árvore. Quem será que a plantou aqui? Há quantos anos será que esta árvore foi plantada aqui? O que será que esta árvore já presenciou desde que nasceu aqui? E assim por diante. Então ele ficava ali horas e horas filosofando sobre aquela árvore. Eu respondi para ele: interessante, eu procuro fazer a mesma coisa que você, só que ao invés de ficar focando em uma árvore, eu fico focando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eu fico imaginando todas as coisas a respeito de Jesus Cristo, e certamente esses meus pensamentos a respeito de Cristo me tiram da minha realidade, do meu sofrimento, dos meus problemas do dia a dia. Mas em uma coisa, aquele filósofo tinha toda a razão: o ser humano não pode viver focado em si mesmo, ou ele se enlouquece. É melhor focar-se em uma árvore, é melhor focar-se em um cachorro, menos em si mesmo. Salomão ensinou então para os jovens: não vivam para se divertir. A vida não é diversão. Em segundo lugar, ênfase exagerada nas possessões. Se a vida não é diversão, a vida também não é possuir. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Não só no livro de Eclesiastes, mas no livro de Provérbios também, escrito por Salomão, ele sempre usou o coração e os olhos para falar sobre o pecado de avareza ou de cobiça. E quais são os dois maiores inimigos do casamento ou da família nesta noite? Justamente o dinheiro, ou a falta dele, ou a abundância dele, e os prazeres, que levam à infidelidade, adultério e descontentamento. Então, quando não é a diversão, é o materialismo que controla as nossas vidas. Salomão falou de dois caminhos que os jovens gostam de seguir: o coração, que conduz à insatisfação, e os olhos, que conduzem à cobiça. Primeiro ele disse: e anda pelos caminhos do teu coração.
Ironia, então. Ironia é exatamente fazer uma afirmação, mas com significado oposto. Salomão jamais nos diria para seguirmos os desejos do nosso coração, muito pelo contrário. Jeremias 17:9, melhor dizendo, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? De maneira nenhuma devemos seguir o nosso coração. O certo é não segui-lo. O certo é não dar crédito a ele. Precisamos seguir a palavra de Deus. Certa vez uma jovem senhora me procurou desesperada por causa dos seus sentimentos de lascívia e de infidelidade. Ela não podia acreditar que ela estivesse passando por esse tipo de pensamento, de tentação, até que eu lhe mostrei que não só ela, mas qualquer um de nós tinha que lutar contra tais pensamentos. Quando lhe abri Mateus 15:19, Jesus disse: porque do coração, e todos nós temos um coração, procedem os maus pensamentos, dentre eles morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por esta razão, Salomão está rogando aos jovens para que não andem pelo caminho do coração. Não deixe o coração destruir a sua vida. Eu sei que alguns de nós têm que lutar mais do que outros, mas todo coração aqui nesta noite é enganoso. O pastor José Infante, que já pregou aqui várias vezes, e queira Deus, ele vai voltar agora no mês de novembro, me disse que lutou contra a depressão por muitos anos de sua vida. Quando ele era jovem, ele usava os exercícios aeróbicos para controlar a sua depressão e as paixões da mocidade. Ele me disse que havia certos sentimentos dentro dele, que ele literalmente tinha que suar para fora do seu corpo, e de uma forma ou de outra, ele disse que Deus sempre lhe dava o escape. E é exatamente isso que acontece com todos nós aqui, nesta noite. Corações enganosos, mas Deus promete para cada um de nós um escape. E o outro caminho a ser evitado, jovens, o caminho dos olhos. Então Salomão disse: pela vista dos teus olhos. Se o coração nos leva ao desespero, os olhos nos levam aos desejos, à cobiça. Há pessoas que não podem olhar nesta noite para um copo de bebida alcoólica. Há pessoas que não podem passar perto de uma boca de fumo. Caso contrário, elas serão tentadas a voltar para a vida de outrora. Então a maior segurança para essas pessoas é a distância dessas coisas, é a distância desses lugares. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo, e esses olhos podem transmitir tanto a luz quanto as trevas para dentro de nós. Andar pela vista dos nossos olhos é achar que nós precisamos e podemos possuir tudo aquilo que estamos vendo e estamos gostando. Imagine uma criança quando ela entra dentro de uma loja de brinquedos. Se o pai disser: pode escolher o que você desejar, pode levar tudo que você gostar, aquela criança vai olhar para o pai e dizer: eu quero levar a loja inteira para dentro da minha própria casa, eu quero levar tudo que há aqui. Então os pais nunca podem dizer isso para os filhos: pode levar tudo que você desejar. Desde cedo, então, nós temos que aprender, ou nós temos que ensinar, que os nossos filhos precisam aceitar não, e não faz parte da vida, e não faz parte da vontade de Deus. Por isso que a esposa do famoso evangelista Billy Graham, ela disse que teria se casado centenas de vezes com um homem errado, se Deus
sempre respondesse sim às orações que ela fazia, e ela disse graças a Deus pelos nãos de Deus. O jovem está pronto para namorar e até se casar, independente da idade, quando ele aprender que diversão e possessão não são necessárias para a sua paz. E qual é o terceiro fator que impede a maturidade na vida dos nossos jovens? Ênfase exagerada nas emoções. Por isso, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, disse para os moços e disse para as moças: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência, aqui literalmente significa infância, e a juventude são vaidade. A palavra ira aqui significa tristeza. Afasta, pois, a tristeza do teu coração. Afasta a depressão do teu coração. O mal da carne já se refere às paixões que nos escravizam, principalmente durante a adolescência e a juventude. Agora veja o que Paulo escreveu cerca de 1000 anos depois de Salomão, em 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade, e segue o que? A justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então nós devemos fugir dessas paixões, mas devemos fugir com outros tipos de pessoas. Por isso que eu gosto do ministério desta igreja. A nossa igreja tira os jovens deste mundão, tira os jovens da companhia de pessoas incrédulas e leva esses jovens para um retiro espiritual, para um acampa dentro, e eles se divertem, mas é uma diversão saudável, é uma diversão espiritual, é algo que edifica, que constrói, é algo que abençoa a vida deles, amém, irmãos? Eles estão se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Então o jovem que deseja namorar e eventualmente se casar, precisa controlar as suas emoções, de duas maneiras. Tem que lutar contra a tristeza. Mas como? Conhecimento. Sabendo que a adolescência e a juventude são vaidades, significa que isso tudo vai passar. Esse moço Luizinho, que vai se casar daqui a alguns dias, quando ele veio para a nossa igreja, ele era não um bebezinho, mas uma criancinha. Toda a vida ele foi fortinho, para não dizer outra coisa. Ele cresceu em nossa igreja, e agora ele vai se casar, e graças a Deus, ele vai trazer a esposa para a nossa igreja, que também é uma outra joia preciosa, amém, irmãos? Mas ele não é mais aquela criança, ele não é mais aquele adolescente, e daqui a alguns meses, ele não será mais aquele jovem, porque tudo passa. Na Bíblia em inglês, mesma tradução da nossa, mas chamada de Rei Tiago, King James, há uma expressão, and it came to pass. E essa expressão ela é usada dezenas e dezenas de vezes. Significa, e então passou, e então passou. Tudo na vida passa. A adolescência passa, a juventude passa, a mocidade passa, a nossa vida passa. O que não passa são as decisões que nós fizemos. Essas não passam. Por isso que o jovem precisa lutar desde cedo contra a tristeza, porque todas essas coisas vão passar em nossas vidas e só nos restarão as decisões que fizemos durante momentos difíceis. E não só lutar contra a tristeza, mas lutar também contra os pecados da nossa carne.
O pecado, eu sempre digo, é como as tatuagens que os jovens estão fazendo nos dias de hoje, enchendo seus corpos com tatuagens, e irão acompanhá-los pelo resto de suas vidas. Eu disse isso hoje de manhã, mas agora à noite eu vou ser mais sucinto, mais completo sobre o que eu quis dizer hoje cedo. Eu demorei pelo menos 40 anos para descobrir uma das maiores verdades dentro do reino de Deus. E eu não estou inventando uma nova doutrina, eu estou falando de princípios. Eu descobri, irmãos, que caráter é mais importante que espiritualidade. Toda pessoa de caráter tornar-se-á, desde que ele seja salvo, uma pessoa espiritual. Mas nem toda pessoa espiritual tornar-se-á uma pessoa de caráter. O que eu quero dizer com isso? Espiritualidade oscila, caráter não. Espiritualidade pode ser forjada. Eu sempre falo para vocês do reavivamento espiritual de 1984, quando eu era criança, no acampamento Batista Ebenezer, na cidade de Brodowski. Pastor Jaime pregou durante aquelas noites, cheio do Espírito Santo de Deus. Na hora do apelo, todos os acampantes, homens, mulheres, jovens e crianças, iam para o altar, colocavam a boca no chão, o chão ficava molhado de tantas lágrimas. Homens e mulheres tremendo de medo de Deus, confessando seus pecados e arrependidos de seus pecados. Naquela mesma ocasião, 2 ou 3 rapazes, muito espirituais, começaram a gritar, a pular, era uma coisa meia medonha, começaram a correr ao redor do santuário. Muitos anos mais tarde, eu perguntei para um deles: por que você fez aquilo? E ele disse: não sei. Você estava sentindo alguma coisa? Não, eu fiz porque o outro fez também. Meus irmãos, espiritualidade pode ser forjada, caráter não, amém? Eu já vi muitos crentes espirituais caindo em pecado, adulterando, abandonando a família, saindo da igreja mentindo, roubando e até matando. Mas nunca vi um homem de caráter fazendo essas coisas, porque caráter é o que nós realmente somos. Jesus escolheu 12 homens leigos, com exceção de Judas, é claro, que tinham mais caráter que todos os fariseus religiosos. Os fariseus eram mais espirituais, com certeza. Eles oravam, eles jejuavam, eles dizimavam, eles davam esmolas, eles ofereciam sacrifícios diários, mas não tinham caráter. Tanto não tinham caráter que fizeram o que fizeram com Jesus Cristo. Eu quero dizer nesta noite, rapazes e moças, não procurem por aquele rapaz ou por aquela moça que consegue citar em ordem e de cor os 66 livros da Bíblia. Isso é bom, mas procure quem é responsável, quem é honesto, quem é pontual e quem é cumpridor de sua palavra. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, amém, irmãos? Caráter. Uma amiga nossa se casou com um rapaz e ele era o mais espiritual que havia na igreja. Ele era filho de pastor, ele tinha acabado de se formar em teologia, tinha um chamado para o ministério. Sonho de toda moça. Depois de 4 anos, casados, 4 filhos, ela descobriu que ele não tinha caráter.
enjoou-se da esposa, 4 anos mais tarde. Ele a abandonou e se casou com outra. Mas ele era espiritual, ele orava, ele lia a Bíblia, ele frequentava a igreja, mas infelizmente ele ainda não havia adquirido caráter. E é isso, jovens, que nós gostaríamos que você adquirisse aqui, através da sua igreja e através dos seus pastores. Convicção. Não é o que eu sinto, eu vou agir pelo que eu sei. Eu sei que a Bíblia está certa, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Claro que nós queremos jovens espirituais, claro que nós queremos jovens animados, pegando fogo, mas nós sabemos que isso é temporário. Nós queremos jovens de caráter, jovens que não dobram a espinha para este mundo, amém, irmãos? É disso que nós estamos falando nesta noite. Eu sempre dizia, né? Eu dizia para a Aline Bandeira, eu dizia: Aline, eu não quero que você se case com um médico rico, famoso, ou qualquer outro rapaz que seja rico e famoso. Eu sempre dizia para a Aline: eu gostaria que você se casasse com um homem bom. Eu sempre usei isso, não foi? Hoje eu entendo o que eu queria dizer, Lamárcia. Eu queria dizer: eu quero que você se case com um homem de caráter, porque um homem de caráter nunca vai te machucar. E posso dizer, Glauber, que até agora você não nos desapontou, e nunca vai nos desapontar, porque tem caráter. Quantos estão entendendo? Eu não estou inventando uma nova doutrina, estou falando de um princípio que sempre esteve estampado na palavra de Deus, mas eu sempre dei ênfase na espiritualidade, quando eu deveria ter dado mais ênfase no caráter. Porque você vai ser espiritual, você sabe que este é o caminho. Uma nova convertida da igreja em Ribeirão Preto, da sua igreja em Ribeirão Preto, ela disse: eu sei que eu aceitei a Cristo, eu sei que eu sou salva, mas eu acordo todos os dias e eu não me sinto salva. E eu disse para ela: bem-vinda ao grupo. Eu também não me sinto salvo, mas eu sei que eu sou salvo. Eu não estaria aqui na igreja, depois de 25 anos, se eu dependesse de sentimentos. Há dias que eu estou mais espiritual do que outros. Isso quer dizer que há dias que eu estou mais carnal do que outros. Espero que você não me pegue nesses dias. Mas há dias, jovens, que o pastor Rômulo precisa segurar a língua, mordê-la, para não revelar o velho homem que ainda há nele. A maior dificuldade é que espiritualidade nós enxergamos. Hoje à noite eu achei que os nossos jovens são os jovens mais espirituais do Brasil. Eu até disse para alguém, acho que para a Lorena, falei: olha, não existem jovens como os jovens do TBM. Espiritualidade nós enxergamos, né? Nós enxergamos na hora, naquele momento. Mas caráter nós só vamos descobrir depois. Então eu quero dizer nesta noite: jovens, tenham caráter. Busquem por caráter. Pode namorar, todos vocês, até o Mateus. Que idade você tem, Mateus? 14 anos? Pode namorar, Mateus. Mateus pode até se casar, mas desde que você seja um jovem amadurecido, que não precisa do entretenimento para ser feliz, que não precisa de bens materiais para ser feliz, e principalmente, que não será controlado por suas emoções. Até então, Mateus, não namore
e muito menos não se case, porque você vai ser infeliz e fazer a outra pessoa infeliz também. Eu sei o que alguns aqui devem estar pensando. Pastor, e eu que já pisei na bola? Quem é que não já pisou na bola? Porque uma coisa é falar com esses frutos que ainda estão verdinhos no pé. Outra coisa é falar com esses frutos que já caíram do pé, de tão maduros que estão. Para nós, que já pisamos na bola, que já caímos do pé, de tão amadurecidos, nos resta esquecer as coisas que atrás ficam e avançar para as que estão diante de nós. Amém, irmãos? Essa é a solução de Deus. Deixe o passado. O importante não é o que fizemos ontem, o importante é o que nós somos e estamos fazendo hoje. Mas todos nós, jovens ou não, precisamos buscar de Deus caráter. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos. Pastor Fabiano, pense no hino, por favor.